Rapaziada, vamos dar uma olhada aqui porque o craque Neto falou sobre o Flamengo ganhar o Mundial, ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, né? Rasgaram elogios aqui ao time do Felipe Luiz, ao Jorginho. Separei aqui esses três cortes. Vamos começar aqui com o Arnaldo Ribeiro, elogiando demais a atuação aí do Flamengo. O Mauro também passou por isso. Jorginho, num primeiro jogo, eu projeto o Jorginho contra o Chelsea. Aliás, ele já foi dono do time do Chelsea, jogava no Arsenal. Vai ser muito importante o Jorginho na próxima partida. E acho que ele deu um tipo de ritmo um pouco diferente ao Flamengo, mais cadenciado, mais posse de bola, muito passe certo, né? Então acho que ele foi a diferença positiva. O que a gente já via de interessante nesse Flamengo do Felipe Luiz, algumas coisas se reproduziram no campo. Aí eu vou destacar dois jogadores. E não é porque eles fizeram os gols, né? Porque eles vêm fazendo uma temporada muito boa. O Arrascaeta, ele com aquela preparação especial no início e também com um novo posicionamento, e o Felipe Luiz fazendo o time trabalhar para ele, né? Ora ele joga com o Pedro, ontem foi Pedro titular, né? Ora ele joga com o Bruno Henrique. A faceta artilheira do Arrascaeta está aparecendo de um jeito, eu acho que é o melhor semestre do Arrascaeta desde que ele troca o Cruzeiro pelo Flamengo lá atrás. Inclusive na seleção uruguaia. Né? Vem de golaço e ele está inteiro. Ele nunca está inteiro, e ele está inteiro. Isso é um ponto importante. E o outro é o que faz o trabalho sujo no ataque, que é o Luiz Araújo, que talvez fosse até esse ano menos badalado dos atacantes do Flamengo, mas é o mais eficaz. Aí fez... Quando mudou de lado, foi pro lado dele, como disse o Mauro, fez o 2-0. Então são dois jogadores, são bolas de segurança hoje no time do Flamengo. Enquanto os outros demais atacantes, eles oscilam, inclusive o Pedro. Né? Também teve uma pequena inversão ontem por questões táticas e de lesão. Veja como o Wesley perdeu espaço pro Varela, né? O Wesley foi para a seleção brasileira e tal, era o lateral do Brasil e tal. Agora, o Felipe Luiz... E ontem foi bem claro, eles preferiu o Varela, que marca melhor, e do outro lado jogou o Ayrton Lucas, o Alexandre foi vetado, o Ayrton Lucas vai mais. Então eram pequenas diferenças no Flamengo, que é um time que lidera o Campeonato Brasileiro, certo, Tironi? Que não fez uma boa Libertadores, mas lidera o Campeonato Brasileiro e que pegou um grupo que tem claramente duas forças no Mundial. E acho que o Danilo foi muito feliz quando ele fala que a missão do Palmeiras e do Flamengo, fazendo a comparação, é justamente também projetar a próxima etapa e escapar do favoritaço do outro grupo. Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, acho que o Danilo foi certeiro. A chance de sobrevivência no Mundial é a liderança da chave. E para ser líder da chave, para não pegar um o PSG e o outro o Bayern de Munique, eles vão precisar fazer mais. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo. O Palmeiras já passou pelo europeu, agora vai ter que fazer 2 vitórias e contar com um saldo melhor que o Porto, provavelmente. E o Flamengo vai tentar, que seja não perder para o Chelsea, e depois, na última rodada, fazer um saldo um pouco maior que o Chelsea, para passar em primeiro lugar do grupo. É esse cenário que eu vejo, lembrando que a gente também teve projetando o cruzamento, e eu estou falando do Flamengo em relação ao Bayern, lá na frente a gente teve o Benfica e Boca, que foi um jogo... Esse foi um jogo talvez mais intenso que Porto e Palmeiras, que pode ser comparado, né? Um sul-americano e um português, mas o empate acabou ainda reforçando o favoritismo do Bayern ao primeiro lugar como provável adversário do Flamengo na próxima etapa. Vamos dar uma olhada aqui, porque o craque Neto falou sobre essa partida aí do Flamengo. Vamos ver o que ele falou aqui. Impressionante o que o Flamengo jogou ontem. É uma coisa absurda. Vou tirar aqui que tá no 3x, não tá nem no 2x. Vamos lá. Luiz, impressionante o que o Flamengo jogou ontem. É uma coisa absurda. O Felipe Luiz, ele é um treinador excepcional, cara. Começo de carreira, mas ele vai ser monstruoso, cara. Impressionante o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que para mim é muito melhor que o Alessandro e deveria ser convocado para a seleção brasileira.
A ideia dos dois zagueiros, do Léo Pereira e do Léo Ortiz, o que joga o Léo Ortiz, pelo amor de Deus, é o melhor zagueiro brasileiro, não tenho dúvida nenhuma, o Léo Ortiz. O Flamengo mostrou a força, mostrou a grandeza, mostrou o Gerson, mostrou, pelo amor, Luiz Araújo, impressionante. O Flamengo, no momento, é o único time que briga para ser campeão do mundo. O Flamengo. É impressionante a capacidade do Flamengo de toque de bola, de verticalização, de jogar futebol. Meu Deus, parabéns ao Flamengo. Aí então, análise do Neto, né? Vamos ver aqui, porque essa rapaziada da TNT também analisou aí a vitória do Flamengo, em especial o Jorginho, né? Que fez uma baita de uma partida. Vamos ver aqui. Já do estreante da noite. Jorge, ele já... O seu... Meu xará? Seu xará. Xará já, de apelido, né? De diminutivo também, né? Ele... Até porque o Jorge na família é chamado de Jorginho. Na família E agora ele, né, realmente... O Jorge... meio Jorge, no caso. Aí é bondade de vocês. É Jorge Até porque agora. o Jorge com a mãe e com a avó é chamado de Jorginho. É na família da Paola. É, Me na chamam de família Jorge. da Paola. A família da Paola. A minha não. A minha chama pelo nome completo mesmo. Ô, Jorge, o que você achou do Jorginho? Gostei. Ele mostrou, deu um crachá, boas-vindas? Deu. É um cara que o jogo clareia com ele, né? Impressionante a lucidez do Jorginho. Falta entrosamento, evidentemente. Ele ainda vai se entender melhor com os companheiros, mas acho que foi uma estreia interessante já desde o primeiro tempo e a jogada do gol e o passe num jogo em que a coisa dá uma travada, o teu time piora no segundo tempo, o adversário começa a se soltar. Esse é um lance que muda o panorama do jogo, né? Que é o passe que o Jorginho dá pro Luiz Araújo. Assim, uma estreia bem interessante. Reforço que tem tudo para contribuir muito aí com esse meio-campo do Flamengo. O Jorginho tem ali uma questão, né, Tainá, que é uma mentalidade europeia, né? Porque alguns outros jogadores do elenco talvez não dessem aquele passe de primeira. A gente tava falando sobre isso, Jorginho né? recebe ali, já vê o vazio, já dá o passe de primeira, porque tá vindo com a mentalidade fresca de Europa, então meteu o passe de primeira, o Luiz Araújo achou ali, muito bom, batendo essa cruzada na perna esquerda e projetando para frente, que a gente não sabe o que vai acontecer de fato com o Gerson. Sim. Pode ser que saibamos, né? Não sei se hoje ele vai falar, se quinta. Então, segundo falaram, o pai do Gerson, que tem aparecido bastante, dizendo que ele... o empresário do Gerson? Pai e empresário, dizendo que... Ou agente, alguma coisa Sim, assim. sim. Dizendo que o Gerson talvez se pronunciaria, não sei por que meios, que eu imagino que o Flamengo não dê instalações do Flamengo para falar, porque acho que é pouco inteligente, acho que o Gerson se pronunciaria talvez na quinta-feira, não sei se vai acontecer ou não. Mas pensando numa saída do Gerson, por exemplo, e com uma recuperação do De La Cruz, talvez possa ser que você arme o time com Pulgar, Jorginho e o De La Cruz fazendo esse Pontinha. Esse ponta falso ali, esse ponta que vira um volante, tipo aquele coisa lá, como ele já jogou no River, por exemplo, né? Então, pode ser que faça. O De La Cruz, até porque nessa posição de segundo volante, o De La Cruz ainda não aconteceu, tem muita lesão, tudo picotado. Mas gostei muito da estreia do Jorginho, várias bolas que ele arredondou, que ele deu, e um passe muito seguro, se oferecendo para jogar toda vez de frente para o jogo, para facilitar o passe. Gostei muito da primeira partida do Jorginho. Quando o Vessi fala da mentalidade, né? Mentalidade europeia e tal. Além de tudo, joga na seleção italiana, né? Numa seleção europeia também. Mas a mentalidade, a gente pensou no... A gente tava falando um pouco sobre isso, né? Ele dá o passe de primeira, ele dá o passe muito rápido, assim. Na mentalidade europeia, no sentido de... Tem menos espaço lá, né? E menos tempo pra tomar uma decisão sem que alguém chegue e te marque rapidamente, te roube a bola, enfim, te desarme. Então, aquele passe ali, de repente, no futebol brasileiro a gente veja um pouco menos, porque os caras têm mais espaço, têm mais tempo. Então, o natural domina, olha e aí dá o passe. E o Jorginho já foi um pouco mais rápido na decisão ali. Ô, Gil, o que ele consegue agregar, assim, de diferente... que o Flamengo de repente não tinha e que agora passa a ter com o Jorginho, ou que ele traz mais, né, de repente? Então, e é interessante que a gente nem sabe ao certo se ele tá de fato 100%, porque ele tava muito parado chegou, lá né? no Arsenal, não vinha entrando, era banco.
Então, acho que ele pode render ainda muito mais, além do que tem a adaptação, o encaixe no time. Ele é um cara que tem uma visão de jogo muito privilegiada e gosto muito do Jorginho como um líder. Vai ser mais um líder para agregar e mais um jogador inteligente. Isso conta muito para um técnico que é inteligente como o Felipe Luiz. Ele jogou, nessa questão física, ele jogou 74 minutos. E com essa desenvoltura, né? Ajudando na construção, passes, lucidez e tal. Se você for olhar por esse aspecto de dinâmica, ele parece muito mais pronto para chegar e jogar do que o Correia apareceu ontem lá no Botafogo, Exato. do que o próprio Arthur Cabral. Assim, ele já chegou, fez uma estreia muito melhor do que o esperado, uma adaptação para um primeiro jogo, né? Muito rápida e fisicamente num ritmo muito interessante. Até a gente pode pensar que o De La Cruz hoje nem em banco ficou, né? O Cruz está sendo preparado para jogar contra o Chelsea, mas eu acho muito difícil. Nem ele nem o Alexandre ficaram no banco. O Flamengo falou que Mas foi eu acho controle que de carga o Alexandre, o Alexandre né? controle de carga, mas não fez atividade nenhuma desde que chegou pela seleção, né? E De nem atividade ficar com no o banco, grupo, eu né? achei... Enfim, que pode dizer alguma coisa. Eu só não sei se o De La Cruz estivesse à disposição, se o Jorginho já seria titular e com esse tempo todo, né? Jogando assim ele deve... Tá, então, nação, coloca a sua opinião nos comentários. É só elogios, né, com a atuação do Jorginho, que realmente, aquele passe que ele deu pro Luiz Araújo, a bola chegou nele de primeira já, deu o passe pro Luiz Araújo. Se fosse outro, se fosse o Gerson, que provavelmente seria o jogador que estaria ali naquela posição para dar aquele passe. Gerson, naquela altura, se eu não me engano, já tinha saído, né? Se não é ele, ia ou não tinha, enfim. Mas se fosse o Gerson, por exemplo, o Gerson ia dominar, abrir os braços assim para proteger e tal, não ia dar aquele passe de fato. Conhecendo o Gerson, ele não daria aquele passe, dificilmente ele daria o passe ali de primeira. E o Jorginho, não, o Jorginho já pega e toma. Não tô colocando demérito no Gerson, não, que até hoje é o jogador assim que dispensa comentários aí no elenco do Flamengo. Mas o Jorginho é um nível absurdo e tende a agregar muito aí no elenco do Flamengo, né? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like e até o próximo vídeo.